E hoje nós vamos falar sobre finanças, dicas para investir com segurança. Nós estamos recebendo, para falar sobre esse assunto, a Flávia Schutz, que é especialista na Sicoob. Tudo bom, Flávia? Seja bem-vinda aqui na Raízes FM. Muito obrigada. Obrigada por receber e falar sobre um assunto tão importante, né? Sim. Essa questão de finanças, você acredita que a população está aprendendo cada vez mais a investir por conta também de internet, que você encontra muitas informações, ou ainda tem muito o medo, né, das pessoas investir, de perder dinheiro? Eu acho que, assim, desde que eu trabalho com isso, eu já trabalho na área financeira há 23 anos, com Previdência eu trabalhei 17, eu acho que melhorou muito. As pessoas estão bem mais esclarecidas, as pessoas procuram o melhor para si, né? Melhor instituição, melhor banco, mas também tem muita coisa errada na rede social. E as pessoas acabam acatando aquelas pessoas como deuses. Sim. E suas dicas como se fossem certas. Por isso tem tanta gente caindo em golpe. Assim como as pessoas jogam no Google para saber qual que é o problema que ela está, né, na questão que acha que o Google é médico, exato. Então também tem as pessoas que jogam no Google para saber como investir. Exatamente. Tá aí, né? Tanto que estão falando dessas pirâmides. As Sim. pessoas acham que ganhar dinheiro é ganhar muito. E eu falo que sempre ganhar dinheiro não é mágica, é matemática. É o tal do dinheiro fácil, né? As pessoas exatamente. acham que vão ganhar fácil. Eu falo que elas acabam, pela ganância, perdendo pouco que elas têm. E quais são as principais formas de investimento que você orienta para quem está querendo iniciar, né? Eu acho que todo mundo que está querendo iniciar, eles têm que pensar principalmente na segurança. O primeiro ponto, sim. Que seria fazer uma reserva de emergência. Então, nessa reserva de emergência, eles têm que focar no valor que eles têm lá, o custo de vida deles. Por exemplo, o custo de vida é 2.000 por mês. Sim. Então, aí eu vou fazer uma reserva de emergência. Quanto eu vou guardar? O certo para quem é CLT é guardar 6 vezes esses 2.000 que são o custo de vida dele. Para quem é autônomo, que aí é mais difícil, Sim. 12 meses. E aonde você investe isso? Você vai investir em coisas de renda fixa, onde você não corra o risco de perder esse dinheiro, porque é o único que você tem. Então, esse é o principal começo. E quais seriam os produtos? Sim. Aí são fundos de renda fixa, CDBs e RDCs com liquidez, porque a gente tem o pilar do investimento que a gente fala, né, que é risco, rentabilidade e liquidez. Então, sempre você vai ter que abrir mão de alguma coisa para ganhar ali. E nesse primeiro momento, você precisa de liquidez e baixo risco. Porque se você precisar, você tem que poder pegar o dinheiro. E você não pode perder o dinheiro, porque é a única coisa que você tem. Então, você tem que colocar isso em investimentos de baixo risco. Acontece muito, você falou que vai precisar pegar o dinheiro das pessoas investirem, mas o primeiro aperto que dá vai na onde ele investiu, é o dinheiro que tem. Acaba sendo um erro ou é natural que aconteça isso quando a pessoa não tem outra forma de eu acho que isso aí conseguir resolver a situação? É falta de planejamento financeiro. Porque nas suas dívidas, você não deixa de pagar sua conta de luz, você não vai deixar de comer. Sim. Muito difícil você deixar de fazer alguma coisa. Você tem lá todos os seus gastos. Mas a primeira pessoa que você deveria se pagar é você mesmo. Sim. Se você não se pagar, ninguém vai fazer isso. Então, que seja R$30. Então, porque R$30 você já compra um título do Tesouro, que é um investimento mais seguro que a gente tem. Tesouro direto, você fala? Tesouro direto. Então, quer dizer, você compra lá seu título. E nisso você não pode mexer. Você não pode pensar que isso aí é sua reserva. Você tem que trabalhar com o seu planejamento. É como se você pagasse um boleto para você mesmo. Exatamente. Se você não fizer isso, todo mundo fica pensando, se sobrar, eu vou investir. E não é assim que funciona. Você vai investir se você guardar em primeiro lugar. Independente do valor também, independente de quanto a pessoa ganha. Sim, porque eu falo que eu não guardava muito dinheiro. Sim. Só que quando você começa a guardar, aquilo lá já faz parte do seu. E aí você começa a pegar gosto em guardar dinheiro, em aprender. Porque eu falo assim, não, eu não tenho tempo para ter conhecimento disso. Todo mundo tem tempo. Tempo é uma coisa que é só você dar prioridade. Você não tem prioridade em aprender sobre investimento. Sim. Mas você conseguiria aprender se você quisesse. É por isso que muita gente diz, né, e reforça que a educação financeira deveria ser dada nas escolas, que as crianças deveriam crescer sabendo disso, né? Exatamente. O planejamento financeiro e essa educação, ela tinha que vir de base. E a gente não tem isso, mas muitos países têm.
Isso é muito importante. Ninguém se preocupa em fazer um plano de previdência para o seu filho, porque não é cultura do brasileiro guardar dinheiro. Está mudando. Mas hoje em dia, quando você pega pessoas que começam a investir, elas já querem investir em ações, porque é o que se fala no mercado. Sim. Ah, tem ETFs, tem FIIs, que é Fundo de Investimento Imobiliário. Mas não é por aí que você vai começar a ganhar dinheiro. Você não pode pensar na renda variável, onde você pode perder seu dinheiro. É porque varia de dia após dia, né? Pensa Muda numa muito. pessoa que tinha lá 5 mil, colocou em ações antes da pandemia. A Petrobras, ela chegou a ter R$30. Era em março, um pouquinho, no final de fevereiro, ela custava R$30. Na pandemia, ela chegou a custar 12. Se a pessoa só tinha aquilo de dinheiro, o quanto ela perdeu? Sim. É que da mesma forma que valoriza, ela desvaloriza Sim, e se a uma pessoa fração precisar de de segundo. dinheiro num momento desse, ela vai efetivar o prejuízo. Sim. Muito se fala também da poupança. Ainda tem muita discussão se vale a pena ou não, porque eu confesso que eu cresci com minha mãe sempre tendo poupança e falando, faz uma poupancinha, coloca nem que seja R$100 lá para abrir a poupança. O que dizer da poupança na atualidade? Ainda é uma segurança ou já não é mais o melhor investimento? Eu acho que a poupança, se você acha que ele é o melhor investimento do mundo, que existem pessoas que têm esse conceito aí, é uma coisa conservadora, pessoas, né? Mais de idade, Sim. Investe. E eu falo que investir sempre é bom. Sim. Só que você sempre tem que pensar também enquanto está a inflação. Porque se seu dinheiro está na poupança, hoje que a taxa Selic está baixa, a nova poupança, você ganha 70% do valor da Selic, que aumentou ontem, está 6,25. Então, você vai ganhar 70% desse valor. A inflação está chegando quase a 8%. Então, quer dizer, o seu dinheiro não está rendendo para ganhar nem a inflação. Então, ele está desvalorizando. Então, você tem que pensar em colocar em outras coisas que valorize melhor. Não que ela seja ruim. Sim. Se a poupança chegar no patamar onde ela dá 6% ao ano mais TR e a inflação estiver baixa, ela vai ser um ótimo investimento. Mas tudo é uma questão de época, do que está acontecendo, de como está a inflação, para ser o melhor investimento para você. Por isso que é bom conversar com o especialista também, para indicar para cada pessoa qual é o melhor investimento. Exatamente, né? Porque tem aquela pessoa que está começando, então ela vai ter que pensar na reserva de emergência. Tem aquela pessoa que já tem um dinheiro de reserva de emergência. Aí ela tem que passar a pensar mais na aposentadoria, no quanto ela vai ter que precisar lá na frente para se manter. E tem aquela pessoa que já tem a reserva de emergência, já tem a aposentadoria. Sim. E aí ela tem que fazer a diversificação dela. Você apontaria alguns erros principais assim que as pessoas cometem quando pensam em investir, além do que a gente já falou, né, de querer investir através de dicas da internet, assim, né? Tem mais algum que é clássico que você acompanha e presenciou nesses 23 anos que você trabalha com isso? Eu acho que é a pessoa querer ganhar muito, é a ganância. A ganância. A ganância. Quanto mais ganha, mais quer, né? Sim, e aí às vezes eles acabam metendo os pés pelas mãos e perdendo tudo. Porque é aquele tal lance, dinheiro não aceita desaforo, né? Nem um Sempre pouco. ouvi essa palavra, essa frase. Exatamente, essa frase é famosa. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro não aceita desaforo, né? Exatamente. A gente falou sobre criança, né? De ensinar a criança. Como é a melhor maneira em casa? Como conseguir passar para a criança a importância do dinheiro, a importância de economizar, né? De guardar o dinheirinho? Eu acho que a melhor maneira é no exemplo. Sim. É você mostrar como é que estão as contas da tua casa para essa criança. Desde pequena, não pode comprar tudo. Sim. Não pode dar todas as vontades. A gente tem que mostrar como é difícil ganhar o dinheiro, e eu acho que a mesada representa isso muito bem. Você tem a mesada. Você quer gastar ela toda vez? Pode gastar a hora que chegar na hora de comprar alguma coisa. Tá bom, você tem dinheiro para me ajudar a comprar, porque senão eu não vou dar. Determinar para a criança um certo valor e não dá mais se ela gastar aquele. Não dá mais. Sim. Ela tem que aprender a administrar o orçamento dela, como a gente tem que aprender a administrar o nosso orçamento. Eu vejo muito nas pessoas que elas tentando, pais que ficam o dia inteiro fora, suprir com coisas materiais. Sim. E não é isso que a criança quer, ela quer amor. Você não precisa dar alguma coisa. Se você der amor, ela vai te amar de qualquer jeito, não precisa dar coisas materiais. Mas, Sim. assim, pai substituindo o amor pelo um presente, porque ele está ausente, e aí a criança acaba levando isso para a vida. Como ela teve tudo muito fácil, ela vai achar que a vida é muito fácil. E a gente tem muitos nãos no meio do caminho. Você pegou esse período da pandemia, como foi a questão de pessoas perdendo dinheiro, tendo que se recuperar? Foi muito complicado. Você acompanhou muitos casos assim difíceis? Sim, teve muita gente que tinha muito dinheiro aplicado e muita coisa em bolsa. Sim. E o grande problema foi que a queda da bolsa, né, o
nosso grande problema ali da pandemia veio depois do carnaval, né? Enquanto todas as outras bolsas já estavam vendo que foi decretada a pandemia, as bolsas estavam caindo, a gente estava com uma bolsa parada, que quando voltou, despencou de vez. E aí ela pegou muita gente desprevenida, que não podia fazer nada no meio do carnaval para tirar teu dinheiro dali. Então talvez foi a mais prejudicada nessa pandemia, a questão das bolsas mesmo? Quem Foi. tinha bolsa? Quem tinha ações qualquer renda variável, né? Fundos de ações, ETFs com risco, baseados em bolsa, derivativos, tudo isso caiu muito, inclusive os fundos de renda fixa. Sim. Então não teve nada que não caiu. Você pegar a poupança, não caiu nesse dia, né? Porque a poupança só é baseada na taxa Selic, então ela não mudou. Os fundos que tinham taxas pré-fixadas não mudaram, mas tudo que tinha pós-fixado e que tinha renda variável despencou. E aí atingiu muita gente de surpresa. E muita gente que estava lá assistindo vários youtubers falando e colocando seu pequeno montante em renda variável. E é bom você ter citado esse lance de youtubers, porque passa uma sensação de que a gente não ganha dinheiro porque não quer. Porque eles pegam e falam, faça 7 em... esqueci qual que é a frase, tem até a frase de efeito, né? 6 em 7, que daí é 1 milhão em 7 dias. Ganha dinheiro dessa forma, e daí espécie de coach da finança, né? Que o cara ele mexe com o seu emocional e fala que você realmente está perdendo dinheiro, faz isso que vai dar certo. E as pessoas caem nessa ilusão, porque não é todo mundo que consegue, né, chegar ao nível disso. Não né? é fácil. É bonito de se ver, né? Mas... Você ser assalariado, ganhar pouco dinheiro e falar, não, você vai ter 1 milhão. Não é assim que funciona. É óbvio que você tem que pegar dentro da sua realidade um montante que você consiga guardar para você. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Você tem que colocar isso como regra. É um boleto que eu tenho que pagar para mim. Eu começo com R$30, ótimo. Daqui 1 ano eu vou passar para 50. E assim você vai fazendo o seu pé de meia. Mas não existe mágica. Não existe uma fórmula que você vai falar, não, eu vou ficar milionário. Não vai, não é. Você tem que ter regra. Você tem que ter paciência. Você tem que saber trabalhar o teu dinheiro. Tem que saber os pontos principais da onde você investe em cada época, para cada coisa, para você conseguir ter uma tranquilidade lá na frente. Para a gente reforçar, né, e relembrar a audiência, então, vamos apontar nos dedos os principais, né, investimentos que você até indicou na matéria. Então, vamos falar assim, que eu acho que para o início a pessoa tem que pensar em renda fixa, e a gente tem vários fundos de renda fixa, DI, a gente tem os CDBs, os RDCs, que a gente tem em cooperativas, a gente tem fundos até com crédito privado, que são considerados fundos de renda fixa. Esses são os mais conservadores. E a poupança em si. Sim. Hoje, se for comparar em relação à inflação, ela não é um bom negócio. Mas ela também é uma coisa conservadora, onde você pode pôr. E o principal dele seria o título do Tesouro. Sim. Que você consegue comprar direto no site do Tesouro. Você vê o melhor título para você, ele tem lá o prazo, e ele tem fundos de R$100? Tem, mas tem fundos de 30. Tem títulos de 30, né? Sim. Então, tem fundos de investimento de R$50. Tem CDBs e RDCs com liquidez diárias de R$100. Então, tem para todos os bolsos. É só você pensar que você tem que se pagar primeiro. E nós estamos falando do assunto também porque é a Semana Mundial do Investidor. Isso acontece em todos os bancos e todos estão, né, prontos para ajudar, né, e fazer com que a pessoa aprenda a investir da melhor forma, né, ensinar eles e dar orientações. É por isso que até serve essa semana? Todo ano tem? Todo ano tem a Semana Internacional do Investidor. Sim. E aí as instituições que se cadastram, elas utilizam essa semana para poder ajudar a comunidade a enxergar essa parte de planejamento financeiro, de investimento e de segurança. São os 3 pilares importantes aí. Então, as instituições que estão participando, elas fazem várias ações para poder ajudar a comunidade, seus cooperados, seus clientes a entenderem um pouco mais sobre o que é ser um planejamento financeiro, como você começa a investir e a segurança, né, que seria o mais importante. Perfeito. Você gostaria de acrescentar algo a mais? Não, só gostaria de agradecer. Imagina. Vocês estarem participando disso com a gente. Sim, é importante porque a nossa audiência sempre gosta desses assuntos. Dinheiro todo mundo gosta, né?
e saber como investir, como ter um pouquinho mais, né, para não passar aperto no fim do mês, é muito bom sempre, né, falar disso. Sim, a grande dica é sempre escolher uma instituição que seja sólida e que tenha alguns especialistas no produto que você queira estar investindo ou estar comprando, porque aí você vai se sentir mais seguro em fazer isso. E as pessoas que são especialistas e estão dentro das instituições, elas têm certificação e estudaram para aquilo. Então aí eu acho que existe um pouquinho mais de tranquilidade de você saber que seu dinheiro está bem investido. Eu conversei com a Flávia Schutz, ela é especialista de finanças há 23 anos, hoje trabalha na Sicoob orientando, né, os cooperados sobre as melhores maneiras de começar um investimento. Jean Bordini para Raízes FM.